Olá, sejam todos bem-vindos ao Podenge e a EPA, o podcast da Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre e Região, em colaboração com o CREA de Minas Gerais, voltado para o mundo da engenharia. Eu sou Adílio Rocha. Eu sou Marina Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. E hoje nós vamos discutir o tema Futuro em Ação, Tecnologia, Inovação e Educação. E os nossos convidados em peso aqui hoje são dois convidados. Temos o Igor Tavares, nosso vice-prefeito em Pouso Alegre, já que o podcast é em Pouso Alegre, e o Alexandre Fieno, correto? Isso. Diretor do IF de Pouso Alegre. Isso. Vou dar a palavra para vocês, sejam todos bem-vindos. Pode ficar à vontade para se apresentarem e falar um pouquinho sobre cada um de vocês. Então, você primeiro. Uma boa tarde e muito obrigado por estar recebendo a gente, Adílio, Marina. Estou aqui ao lado de um grande colega, que é o Alexandre. Eu estou muito contente com esse convite para poder falar com esse público da engenharia de futuro. Querendo ou não, quando a gente está na administração pública, a gente precisa falar de futuro. Essa foi a história da minha vida. Decidi entrar na vida pública porque acreditava num futuro diferente para a nossa cidade e queria exercer isso como profissão. Candidato vereador com 19 anos, não venci na época, mas já entrei na administração pública. Com 23 fui eleito vereador, mais jovem na época, sem um tostão de recurso público, sem família política. E durante 4 anos optei por não exercer a profissão da advocacia para dedicar à atividade política da cidade, que é a minha paixão. Amo Pouso Alegre, amo em especial a educação, a juventude. Essa juventude que eu olho hoje e sei que é quem vai administrar a gente amanhã. Por isso a gente precisa servir como fator de inspiração. Então vivo rodando as nossas escolas públicas, da onde também sou ex-aluno. Foi assim que percorri os 4 anos de vereador, trazendo projetos de inovação, universidade para Pouso Alegre, investimento num hub de inovação, educação conectada, tecnológica, e tive a oportunidade de ser convidado a vice-prefeito do Coronel Dimas, qual fomos eleitos com 65% dos votos, estamos no primeiro ano de mandato, e quando eu iniciei minha fala falando que o Alexandre é um grande amigo, que ele é amigo antes de tudo isso. Então, assim, é uma pessoa que eu vi crescer aqui também, na cidade, super ativo, entendendo o papel da instituição federal de ensino no centro da cidade, levando o conhecimento do jovem para ser aplicado na realidade da cidade. Então é uma grande oportunidade para a gente falar hoje de Pouso Alegre, do futuro da educação e como a gente precisa que os conhecimentos na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática sejam pauta, não só de cidade, mas de país, se a gente quiser aumentar o valor da nossa economia, trazer mais renda para essa juventude que sai das escolas, das universidades, e virar a chave da inovação em todos os processos, seja no serviço público, seja no serviço privado. Então, essa é a missão aí, espero que seja uma boa prosa e obrigado mais uma vez. Nós agradecemos. Alexandre. Bom, boa tarde a todos, a todas que nos ouvem, nos assistem. Primeiro, queria agradecer também o convite, por participar dessa conversa agora à tarde. Esse é um tema bastante em evidência, inovação, alinhado aí com tudo que o Igor comentou sobre a tecnologia. O Campus Pouso Alegre tem a engenharia de civil e a engenharia química, então é um assunto muito tranquilo para a gente comentar, e também tem os cursos de tecnologia lá. Então esse tema da educação alinhada a essa transformação tecnológica, ela é um tema basilar lá da instituição, a gente discute isso praticamente todos os dias, e não só discute, né? Vivencia isso e aplica aos nossos estudantes. O Igor, de fato, eu cheguei aqui em 2018, na primeira ação que eu tive aqui em Pouso Alegre, eu já encontrei com o Igor num evento antes de NEMPA, antes de Hub de inovação, né, Igor? Nós fizemos um movimento dentro do campus de Pouso Alegre, exatamente pensando no empreendedorismo, né? E ali naquela ocasião nós tínhamos uma outra professora que era servidora, Denise, que junto a ela nós fizemos um movimento de empreendedorismo dentro do campus e juntamos todas as turmas, todos os cursos, todas as turmas, todo mundo participou. E aí nós convidamos algumas pessoas para fazerem banca desses projetos. Tiramos ali desse conjunto de alunos e turmas 5 projetos mais essenciais, vamos dizer assim, e levamos para a Olimpíada de Empreendedorismo.
e o campus ganhou em primeiro e terceiro lugar com turmas do integrado. Né? Os alunos do integrado são os alunos do ensino médio, que fazem com o ensino médio junto com o curso técnico, né? E aí gera até um ciúmezinho, né? Gerou um bastante. Ali da época, porque a gente acabou disputando com as universidades, né? Com alunos de universitários, e os alunos do curso técnico, eles ficarem em evidência, né? E ali eles ficaram em primeiro e terceiro lugar. Então assim, a gente fica muito feliz, né? Essa foi meu cartão de entrada aqui em Pouso Alegre, vamos dizer assim, já bem amparado pelo Igor, inclusive de lá para cá, eu e o Igor, a gente tem feito uma parceria muito boa, se estabeleceu uma grande amizade também. Então, quando o Igor comentou comigo do podcast, como eu comentei, eu nem perguntei para que é. Eu falei, eu vou, pode falar que eu vou também, porque eu sei que o assunto que ele quer discutir é um assunto importante para a comunidade, é um assunto importante para a educação. A tecnologia, ela está posta, né? Ela vem numa evolução muito grande, muito rápida, né? Então, é um tema que não se pode deixar de se discutir, né? Eu vou falar um pouquinho de mim, se me permite. Sim, então, por favor. meu nome é Alexandre Fieno, sou formado em Ciências da Computação, mestre e doutor em Ciências da Computação, sou do interior de São Paulo. Fiz meu mestrado em Uberlândia, fiz meu doutorado em Brasília. Parte dele eu fiz na Holanda, na TU Delft, que é uma universidade também técnica, né? O técnico deles é diferente do nosso, mas eu vou falar uma universidade tecnológica, e pude obter muitas informações culturais lá no exterior que eu tento aplicar até hoje no serviço público. Especificamente dentro da minha sala de aula, e hoje, na condição de diretor-geral representante da comunidade, eu tento aplicar isso também dentro da nossa comunidade. Parece que não tem muito efeito, mas essa ação que a gente executou em 2018, ela ainda está presente. Sempre que se fala de NEMPA, ou se fala de Hub, ou se fala de empreendedorismo, salta a lembrança daquele movimento feito pelo Instituto Federal em 2018, e essa ascensão dos alunos, essa evidência dos nossos alunos numa competição, né? Quando a gente pensa de uma educação de qualidade, por exemplo, nós desenvolvemos softwares junto com vários parceiros, onde os alunos de integrado têm registro de softwares, têm artigos em congressos importantes, e eu não estou falando de graduação, eu estou falando aluno do ensino médio. Então, o aluno que sai para a graduação já com o registro de software na minha área da informática, já sai com artigo, já sai com congresso. Então, o aluno entrar numa universidade dessa, tendo essas oportunidades que o Igor traz, né, junto com essa questão de empreendedorismo e inovação, ele já está à frente. Ele já está à frente de uma série de outras pessoas que não tiveram essas oportunidades, ou não tiveram esse engajamento, não tiveram essa oportunidade de incentivo, né? Alguém que incentiva e propõe algumas outras atividades fora daquele núcleo de sala de aula, né? É um desafio, né? Que nós estamos falando de adolescentes que estão ali das 7h20 da manhã às 5 horas da tarde, mais ou menos, onde eles estão ali todos os dias sendo alimentados por uma série de informações, para além de projetos que vêm de pessoas como o Igor e tantas outras pessoas que levam essas oportunidades lá para dentro. Então, vim falar hoje de educação, tecnologia e inovação é um ponto muito importante para a gente poder cultivar essa sementinha nos nossos jovens e nessa galera que está na universidade, está entrando no mercado de trabalho, né? Então, agradeço o convite também. Não, perfeito. A IPA, ela promoveu um debate amplo. Vocês são o 20º convidados, o 10º dessa segunda temporada, mas são 2 temporadas. E é muito legal trazer a parte da ponta do movimento, onde recebe os jovens, estão instigando, seja pelo lugar que ocupa, pela criação de movimento através de infraestrutura e possibilidades de expansão para o município, ou como o IF, que há anos leva aí conhecimento, acessibilidade, porque também acaba aqui sendo gratuito o estudo, né? E levando o entendimento de estar cada vez mais acessível, basta você fazer a sua busca aí, ou ter identificação com a área da engenharia ou com os conhecimentos, como o Igor sempre fala, pensando no futuro, porque o jovem realmente que garante o futuro. E a tecnologia não tem como fugir dela mais. E é sobre isso que a gente vai falar agora, né, Marina? Sim, só complementando aí também, é um prazer estar com vocês, porque eu vim da área técnica, então antes de fazer uma faculdade, eu fui técnica, né, então... O que a gente pode falar é o seguinte, é muito bom você passar por essa experiência do técnico antes de uma faculdade, porque te dá um embasamento, né? Então, nós vamos iniciar aqui com a tecnologia, a transformação da engenharia. Na visão de vocês, quais são as tecnologias que estão mais impactando a engenharia atualmente? Bom,
Assim, a nível da engenharia em específico, eu não consigo detalhar a tecnologia, até por não ser vamos dizer, minha área de especialidade. Mas o que eu consigo falar é que a gente está passando por uma revolução do GPT. Quando eu falo de GPT, aqui eu não estou falando do chat GPT, não. Né? GPT é General Purpose Technology, tecnologia de propósito geral. As tecnologias que atendem a vários segmentos. E essas tecnologias, elas estão passando por saltos transformativos ao longo do tempo. O último é o da inteligência artificial, mais recente, que afetou todas as carreiras, seja ela direito, saúde, também engenharia. Essas tecnologias, elas vêm para criar uma oportunidade da sociedade romper com processos ultrapassados. Romper com um processo ultrapassado é inovar. É o significado de inovar. Tem um filósofo que eu gosto muito, minha parte mais filosófico-política, chama Joseph Schumpeter. Ele fala que toda inovação tem uma cota de criação e uma cota de destruição. A inovação, por si só, ela é corajosa. Ela tem que destruir algo, destruir um processo que você fazia todos os dias, você deixar de fazer. E essas tecnologias de propósito geral, se você absorver ela na sua profissão, você vai ter que ser corajoso, romper com um processo defasado e otimizar seu tempo. E aí, otimizar o seu tempo é a chave para você ser mais produtivo e, assim, ganhar mais qualidade de vida, mais oportunidade no mercado de trabalho. Eu gosto de falar a nível pessoal e profissional de 3 recursos limitados que a gente tem: tempo, disposição e dinheiro. Se você usa tempo, disposição e dinheiro para alguma coisa, está faltando em outra. Sempre. Sempre. Qualquer um dos 3. Usei muita disposição, muita energia para fazer essa atividade. A próxima vai ser mais difícil. Você gastou energia ali. Usei dinheiro nessa. Vai ter que economizar na próxima. Usei tempo nessa. Aquele tempo não volta. Então, a tecnologia, quando você consegue reduzir o dinheiro empenhado em uma atividade, a disposição empenhada em uma atividade e o dinheiro empenhado em uma atividade, porque a tecnologia ela pode fornecer essa chave, você está economizando esses 3 recursos limitados e finitos para usar em outras atividades profissionais. Quem não entendeu esse recado, corre sério risco no mercado de trabalho competitivo. Tenho certeza que não é diferente na engenharia. E agregado a essa fala do Igor, eu complemento no sentido que as ferramentas estão vindo com essas tecnologias embarcadas exatamente buscando, além desses 3 pilares, a eficiência. Quando a gente une a tecnologia de maneira adequada, a gente tem eficiência no processo. Então, se a gente pegar lá a Revolução Industrial, foi exatamente isso, né? Houve um alvoroço, nossa, essas máquinas vão vir, todo mundo vai perder o emprego. Não, hoje se a gente vê as fábricas, existe uma linha de produção muito bem estabelecida. Sim, algumas pessoas foram demitidas, mas várias outras foram admitidas dentro desse processo e se capacitaram. Então, às vezes, tinha até uma condição de vida e melhorou essa condição em função de ir em linha daquela tecnologia e aceitar aquela tecnologia. Hoje, a maior evidência hoje é a inteligência artificial. De 2023 para cá, são bilhões e bilhões de dólares que vem sendo investido. Se a gente pudesse colocar um gráfico aqui, a gente teria uma linha quase 70 graus de 2023 para 2024 de investimento em inteligência artificial. A tendência é continuar esse investimento. A gente tem feedbacks negativos disso, tem. Né? Maior consumo de energia, maior investimento de consumo de água para esfriamento de equipamentos e tudo mais. Mas e os benefícios? Né? De fato, o cobertor, eu vou usar outro termo, o cobertor é curto. Né? Você puxa uma parte C exatamente. Só que a gente tem que pensar não só nos malefícios dessas tecnologias. E o benefício disso? Tem um item a mais que eu posso colocar nos pilares do Igor, que é, unido tudo isso, você tem qualidade de vida. Então, eu, na direção geral do campus hoje, eu uso o tempo que a IA me permite em agregar informações e ganhar durante meu tempo de trabalho na semana, eu uso esse tempo que eu ganho para novas inovações e novas coisas de gestão. Eu tenho outros colegas que usam esse tempo que a IA dá para eles, de fato, para qualidade de vida. Mas eles não estão na qualidade que eu estou de um gestor, que a todo momento estou sendo desafiado a alguma coisa. Né? Então, eu acho que a tecnologia está para esse... É uma questão de você decidir o que você quer. Eu quero o quê? Né? Eu quero
investir mais tempo que está me sobrando, vamos dizer assim, em mais tecnologia, em mais conhecimento, em mais curso, mais isso, de certa forma, uma qualidade de vida, que você está se capacitando também. Sim, e o mercado vai absorver você mais rápido. Agora, eu posso também, né? Agora eu vou descansar, vou colocar minha mente, vou ler um bom livro, assistir uma boa série. Ok, isso. Também agrega conhecimento, então eu acho que vai muito nessa linha. E das ferramentas, né? Falando de engenharia, as ferramentas eu acho que ela vem para trazer refinamentos que antigamente um engenheiro, para se fazer uma planta 3D, por exemplo, a depender do nível de qualidade dessa planta, se leva aí semanas, né? Dependendo do tamanho da equipe, várias e várias horas de trabalho, semanas de trabalho. E hoje uma inteligência artificial, um software bem definido, pode se resolver ali. Vou jogar bastante, mas muito tempo, tá? Uma semana de trabalho. Algo que um mês ele pode resumir ali em uma semana. Eu estou gastando muito tempo, tá? Para ser bem sincero, se for muito bem feito, eu garanto que um dia ele faz ali um produto de uma qualidade muito refinada, talvez até melhor do que alguém que está gastando um tempo maior ali naquele treino. Então, eu acho que a tecnologia, ela vai vir sim para melhorar, refinar esses projetos, entregar alguma coisa. E sim, as pessoas vão ter que se aproveitar disso e se capacitar e ficar mais próximo desse crescimento, né? Nós tivemos a bênção, como falei, foram 20 episódios, tiveram engenheiros de todas as áreas. Nós não somos da área de engenharia e tivemos a oportunidade de aprender muito, mas vem de encontro com a sua fala. Tivemos vários engenheiros aposentados. E eles todos tiveram a oportunidade e aproveitaram para poder se especializar e se adequar, porque para eles foram feitas as mesmas perguntas com relação à tecnologia, o que eles enxergavam de futuro e o que eles absorviam ali. Foi o que fizeram eles acelerar o processo deles, mesmo com a experiência de décadas, sim, em detrimento dos jovens que de repente não esteja antenado ali ou disposto a se atualizar e a viver. De fato, não importa a idade, sabendo fazer um bom uso no time correto, você se adianta, você acelera o seu processo. Com certeza. A maioria usa a ponta do iceberg, né? Existe uma série de outras ações que, se bem estruturadas, a eficiência e a rapidez ela é gritante, né? Então, hoje, a maioria das pessoas utilizam ainda as ferramentas de inteligência artificial, os softwares que têm inteligência embarcada, que hoje, sim, quase todos têm, Canva, AutoCAD e tantos outros softwares têm inteligência artificial embarcada, exatamente para poder acelerar os processos. Mas usa só uma fatia ali que, vou dizer assim, é o básico do básico do básico. Então, na nossa área, por exemplo, a gente nem considera que usa. Só para vocês terem uma ideia, né? Então, quando usa o básico do básico ali, ChatGPT, como que você tá? Usando o ChatGPT? Isso não é usar, né? Isso é uma conversa ali que não precisaria do ChatGPT para ser feita. Agora, e se colocar um código, um script dentro de um AutoCAD para ele refinar a renderização, fazer coisas diferentes dentro do sistema? Aí você está buscando ali... Eu brinco com os colegas que usam a inteligência artificial que compraram uma Ferrari para andar numa estrada de chão. Ou seja, não está saindo do lugar, porque não é o lugar que ela tem que estar, né? Então, eu acho que essa tecnologia ela vem para ajudar, até para abrir os horizontes, né? É muito interessante a experiência dos engenheiros old school, né? Com a parte mais nova da tecnologia, né? Perfeito. Foi muito bacana de ver a adaptação, né? Para essa nova era tecnológica. Como que vocês vê o uso de dados nas ferramentas? Você já falou um pouco, Alexandre, a respeito, né, do AutoCAD e tudo, mas dentro das ferramentas digitais hoje, como o BIM, os drones, os sensores, a IA, né? Como que isso tem modificado o dia a dia e os projetos e obras? Bom, essa revolução eu vi ela pegando inicialmente indústria 4.0, né? Foi a última, agora a gente está falando de indústria 5.0 exatamente por conta da inteligência artificial, que é você conectar esses sensores, a rede online de internet e você conseguir gerar dados, acumular dados. E vem a inteligência artificial, como eu falei do GPT, que não é o GPT, eu vou falar do GPT, que é o do chat, que é generativo pré-treinado, né? Em inglês, Generative Pre-trained Chat. Chat. Então, o que significa isso? Ele gera informações para você a partir de um pré-treinamento que ele teve em aprofundar dados existentes. Então, você veja, na revolução da indústria 4.0, você ampliou a geração de dados enormemente. Captação e geração de dados. O ChatGPT, né, quando ele funciona dessa forma, ele vasculha dados, mergulha profundamente nesses dados e sistematiza eles de forma rápida.
esse é o movimento da tecnologia a partir da inteligência artificial hoje. A gente fala de uma inteligência agencial, mas isso ainda em caráter bem preliminar ainda, por enquanto, né? Um caráter agencial de ela enquanto agente, né? Hoje ela responde a comandos. Sim. Então, eu vejo que nas obras nós temos condições de parametrizar esses dados de forma mais rápida. No que diz respeito ao poder público, isso servir como uma forma de você controlar e fiscalizar com melhor qualidade essas obras. Quando você tinha uma defasagem de coleta de dados, de mensurar a qualidade daquela obra, você precisava de um corpo robusto de servidores maior. Talvez agora você precise de menos servidores, mas dentro de uma rota de serviços e processos mais inteligente. Na administração pública, a gente criou um departamento para isso. Há um mês atrás, eu e o Coronel Dimas desenhamos, a sua maioria nessa superintendência será de servidores efetivos, concursados, preparados para a área, uma superintendência de fiscalização e planejamento de obras públicas. Qual que é o nosso comando para essa superintendência? Nós já temos o perfil daquele secretário, inclusive o Edilson Mota, um abraço para ele, foi diretor do CREA há muito tempo, é apoiador do podcast. A gente já tem o perfil do engenheiro que está rodando as obras. Eu quero lá na Secretaria de Obras uma superintendência tecnológica, com painel de obras, acompanhando relatórios, jogando esses relatórios em inteligência artificial. Isso vai fazer com que a qualidade da obra melhore. Se aumenta a fiscalização, se aumenta a exigência, a empresa tem que entregar melhor. Então, é assim que eu entendo. A gente teve uma mudança na revolução tecnológica, indústria 4.0 gerando dados, a 5.0 sistematizando dados, uma capacidade única, ímpar, e agora a gente precisa usar isso enquanto poder público para garantir a qualidade na obra, que é um desafio. A gente sabe do modelo licitatório, sempre de um preço mais baixo, né? Que é um modelo a ser refletido. A gente precisa de qualidade, às vezes, não precisa do preço mais baixo. Mas isso é um desafio mais do direito público, do processo licitatório. Em geral, espero ter respondido aí a pergunta, Maria. Com certeza. Quais as áreas da engenharia vocês acreditam que vão passar assim, por uma transformação mais profunda assim, nos próximos anos? Voltando um pouquinho para essa área. Olha, eu acho que a própria engenharia da computação ela vai passar por um processo de refinamento. Quando o ChatGPT, eu vou falar o ChatGPT porque é a ferramenta mais conhecida, né? Enquanto a maioria tem ali 1 milhão, 200 milhões de acessos durante o ano, o ChatGPT tem mais de 15 bilhões de acessos. Então, assim, é a ferramenta que ficou em evidência e hoje tem uma disputa grande. Então, eu vou me dar o luxo de falar somente dele, né? Por uma questão de referência somente, tá? Mas quando a IA generativa ela surgiu, houve um grande medo de como que as pessoas iriam se comunicar com ela. Porque a geração de hoje usa emoji. É carinha, não sei o que lá. E a nossa geração é o bom dia, como você tá. Eu converso com meu pai e ele fala, não sei mexer nisso, liga pra mim. Então, meu pai já é do ligar ainda, né? Que é uma geração ainda mais antiga. Então, assim, hoje ligar ninguém liga mais, né? Quando liga, fala, cara, que esse pessoal tá me ligando aqui? Pelo amor, manda uma mensagem, né? Ninguém quer mais ligação, né? É preocupante, na verdade. É preocupante. E aí, o que aconteceu? Surgiu dentro dessa engenharia a engenharia de prompt. O que é engenharia de prompt para inteligência artificial generativa? É como você estrutura a conversa com a inteligência artificial. Então, hoje não é somente, oi, bom dia, analisa essa planilha. Ela vai devagar, ela vai inventar, ela vai fazer um monte de coisa. Então, como que eu estruturo uma frase para me conectar com a inteligência artificial generativa de modo que eu receba o resultado que eu tenho? Isso caminhou bem, 2023 e 2024. Esse ano, há não muito tempo atrás, agora vai surgir, já está surgindo e já tem estudo sobre isso, engenharia de contexto de prompt. Agora não é mais aprender a estruturar um prompt, agora é você dar contexto para ele. Onde nós estamos voltando? A ligação lá do meu pai. Nós estamos voltando para uma época que agora, para você poder conversar com a IA generativa, e aí eu estou pensando em resultados, tá? Em ter bons resultados. É você saber fazer uma boa redação. É você saber conversar de novo. É você saber que você tem que falar um bom dia, né? Eu estava brincando lá antes da gente começar o podcast do bom dia e o não bom dia.
Mas existem estudos científicos que dizem que quando você trata a IA com mais educação, ela te dá mais resultados corretos. Ela divaga menos, ela dá resultados mais corretos. E quando você tende a ser mais agressivo com ela, ela tende a esnobar você, ela tende a cortar você, dar respostas secas, né? Tipo, irônica. Então, vai por aí. Né? Para quem tem Alexa e começa a brincar com a Alexa, chega uma hora que a Alexa começa a cortar também, porque eu acho que ela fica também de saco cheio das conversas, ela fala, pô, esse pessoal não tá surtindo muito efeito, então vamos começar a cortar. Então eu acho que essa é e vai ser uma das grandes mudanças dentro das engenharias. E aí eu falo uma engenharia como contexto geral, por quê? Porque hoje a inteligência artificial, ela é parte das ferramentas de todas as engenharias. Sim. Todas, sem exceção nenhuma. A gente pode ir para a engenharia química, as ferramentas possuem inteligência artificial lá dentro para automatizar os processos. Você pensa numa engenharia civil, praticamente todas as ferramentas da engenharia civil possuem alguma coisa de inteligência artificial para ajudar na análise de dados, execução e tudo mais. Então, tudo isso está interligado. Quando o Igor fala da indústria 4.0 e essa progressão para a indústria 5.0, na indústria 4.0 a ideia já era você ter a internet das coisas. Sim. Você tem um aplicativo que se conecta a tudo e você tem uma casa totalmente automatizada. Existem estudos nos Estados Unidos, várias casas de teste que já tem mais de 10 anos que estão fazendo, como que funcionaria essa casa automatizada. Você sai da casa, a casa sabe que você saiu, sabe a hora que você volta, sabe se tem leite na geladeira, se tem ovo, se você pegou uma fatia de mussarela, ela sabe a temperatura do ar que você gosta, a intensidade da luz, ela sabe tudo. E ela aprende com você tudo, a cada dia que você faz. Isso. Então, isso é automatizado. Ele é mecânico. Agora, quando a gente passa para a parte humanizada da inteligência artificial, a gente vai ter essa evolução nas engenharias. A engenharia de prompt e a engenharia de contexto de prompt são os cursos da nova geração. Vai ser faculdade. Não vai ser só um livro. Vai ter que ter uma faculdade para você aprender a ser um engenheiro de prompt. E eu estou falando nisso, pode ser que daqui 2 anos a engenharia de prompt, contexto de prompt, nem exista mais. A gente vai ter que ir para uma outra linha porque estão surgindo os computadores quânticos. A quântica, ela é diferente da computação de hoje. Se surgir um computador quântico, a inteligência artificial de hoje já não funciona mais. Precisa ser uma inteligência artificial quântica. E as coisas mudam de figura. Então, vai depender da evolução. Mas hoje, gritantemente, eu vejo que a engenharia é o prompt e o contexto de prompt. Eu acho que esse é uma mudança mais significativa que a gente vai ter nos próximos anos. Você está falando, Alexandre, e aí eu estou vivendo o meu dia. Eu voltei lá em casa, né? Estou vivendo o meu dia, porque o Daniel, que está aqui com a gente, né? Ele é da parte de tecnologia, então você vê uma pessoa tendo que ultrapassar essa parte da IA aí, a evolução que teve em pouco tempo. E ele já fala para mim todo dia, não, isso daqui já está ultrapassado, eu vou ter que fazer mais. E aí eu fico assustada com ele nessa parte da IA. É impressionante. É impressionante. E assim, a evolução de investimento ela é muito grande. Fazendo um exemplo, em 2023... Nós temos um projeto muito grande lá no campus, que é da educação de jovens e adultos. Ele é um edital de 2022, final de 2022, onde a gente angariou 15 milhões de reais para oferecer 7 mil matrículas para as pessoas que estão nessa condição de jovens aprendizes, né, de educação de jovens e adultos. E ao longo desse processo eu conheci conheci 5 professores lá no Rio Grande do Sul, num evento do Instituto Federal, da Rede Federal. E de lá para cá eles fazem parte de um projeto de automatização e inovação utilizando a inteligência artificial nos processos de gestão e educacional. Então, durante esse programa de educação de jovens e adultos, todo o material que nós produzimos tem inteligência artificial embutida. Seja para acessibilidade, né, alunos surdos, cegos, como que a gente iria tratar isso. O texto, a produção do material, ela foi pensada também na acessibilidade e adaptado para aquela pessoa que está na condição de trabalhador, vai voltar a estudar de novo. Então, como que eu faço para puxar essa pessoa para dentro da educação de novo? Porque as prioridades são outras. A educação não está dentro dessa prioridade. E eu preciso resgatar ela. Então, a gente usou muito a inteligência artificial para buscar como puxar essas pessoas de volta. E aí isso vem se construindo, esse grupo, né, estava comentando com o Daniel, esse grupo ele vem se construindo ao longo dos anos. Então nós já fizemos algumas imersões em inteligência artificial e vai ter uma agora no final de novembro, que é para a nossa comunidade de novo, de docentes e técnicos, para eles se apropriarem disso. E essa evolução ela vem dessa maneira. O ano passado nós estávamos conversando sobre o ChatGPT, o Claude, Gemini, e aí do nada, para tudo. O ChatGPT já foi para trás, agora é agente de IA. Então, já mudou. Então, quem está mexendo com o ChatGPT, com o Gemini, Claude, sem usar os agentes, está nos luz para trás já. Então,
algo que para quem estuda tá difícil também, porque a todo momento, a cada dia, a cada hora, você tem uma ferramenta nova, você tem uma utilidade nova, você tem um script novo, você tem alguma coisa nova que está agregando. É um grande desafio. Eu sou entusiasta, então eu acho sempre, procuro sempre ver a parte boa das coisas. Eu sei que tem a parte ruim, tudo tem, mas as coisas já são muito difíceis, então se a gente ficar pegando as partes que são ruins, tudo vai ser mais difícil, ainda mais difícil. Então a gente precisa pegar na parte boa. E a parte boa pode resolver parte das coisas ruins. A gente pode se apropriar dessa parte boa para tentar resolver coisas que a gente acha que é ruim, que às vezes também não é. É uma percepção errada do nosso. Aquela questão do copo mais cheio, mais vazio, né? Sim. Então é uma questão de como você vê isso, né? Então eu penso nesse sentido aí. A evolução, ela tá correndo. Alexandre e Igor, vamos falar agora sobre inovação e cultura de mudança. Perfeito. Inovar na engenharia ainda ela é vista como um grande desafio e a grande pergunta é o que vocês acham que impede a inovação? A falta de recursos ou a resistência cultural? A resistência cultural, não resta dúvida, né? A gente tem esse grupo de engenheiros aposentados que vocês entrevistaram aí, é uma raridade. Eles trocarem a caneta pelo computador, isso é uma raridade. Então, eles estão de parabéns. Não sei quem são, mas estão de parabéns, tá? São pessoas a se espelhar. Porque, com certeza, a cultura sempre é o grande desafio. Você ter que abrir mão daquela zona de conforto e inovar, que esse é o grande desafio do empreendedorismo, é você sair da zona de conforto e inovar. Então, essa inovação, mesmo que você tenha o recurso, pode ser que você não tenha esse estímulo para sair daquela sua zona de conforto e investir em ações que, da grande maioria das vezes, são desconhecidas. Então, tem que parar, porque assim, não é só deixar a planta no papel. Eu tenho que aprender a mexer no computador. Sim. Depois que eu aprendi a mexer no computador, eu tenho que aprender a mexer no programa que está dentro do computador. Depois que eu aprendi a mexer no programa, eu tenho que aprender a mexer com a tecnologia emergente que está aqui, no caso, a inteligência artificial, e a coisa começa a complicar. Vamos ficar no papelzinho mesmo, tá tudo mais simples, muito mais tranquilo. Só que eu estou ficando para trás. Porque enquanto eu demoro 1 mês, 2, 3 meses para montar uma planta baixa, a computação resolve para mim isso de maneira muito rápida. A gente vai para o judiciário. O Igor é do direito, ele pode falar com mais propriedade. A pilha de processos parados. O judiciário está usando, inclusive está treinando os processos no IA e os testes que já tem já estão acelerando em muito tempo dos processos parados. Então, a tendência é daqui 4, 5 anos a gente ter uma rapidez muito maior, com maior eficiência, inclusive, do judiciário nas tomadas de decisões. Então, é um processo doloroso, é um processo evolutivo, é um processo cultural que as pessoas que estão entrando e embarcando nisso, elas precisam aceitar. É uma mudança de paradigma. Precisa sair da zona de conforto. Ô Igor, tomou a liberdade falando, já tivemos um ex-prefeito de Ouro Fino sendo entrevistado pela gente. Foi o Dr. Maurício. Isso. E aí ele falou da dificuldade justamente de fazer a licitação e tudo mais para poder acessar. No campo público, o que você acha? Que é a questão dos recursos ou da resistência cultural, ou as duas coisas? Bom, na administração pública, nós temos um fenômeno chamado apagão das canetas. Você pesquisar isso, você encontra vários artigos científicos da área de humanas a respeito. O apagão das canetas é o fenômeno em que os órgãos de controle agem de forma tão intensa, almejando que o servidor lá da prefeitura de Congonhal, Borda Mata, todos, desde de menor capacidade a maior capacidade em termos de recursos, tá? Que elas tenham um rigor contratual de excelência. E aí vem notificações que podem imputar para sempre aquele servidor no processo penal. O que ele opta por fazer? Não faz. Nós temos um instrumento legal moderno, de vanguarda no Brasil, que é chamado o CPSI, que é o contrato de um produto ou solução inovadora, serviço inovador. Era o objetivo da administração pública, ao invés de abrir uma licitação e falar, olha, eu quero lápis, me ofereçam o melhor lápis, ela apresentasse um problema. Olha, eu não sei como integrar o meu RH à minha saúde. Eu quero trazer mais saúde para os meus servidores, usar da Secretaria de Saúde para isso. Eu quero que desenvolva um sistema. Ganhe o melhor sistema. Existe um instrumento legal para isso a nível federal. Ora, Igor, por que a gente não tem aplicado nos municípios da região? Por conta do fenômeno do apagão das canetas. Os servidores que estão na ponta, em geral, ganham menos.
por ganhar menos, você não consegue atrair quadros que têm uma segurança em tomar esse tipo de decisão. Então, nós temos alguns gargalos a nível de administração pública que atingem todas as áreas, educação, saúde, e atingem inovação, atingem a possibilidade da gente ganhar um novo patamar da administração pública. Em Pouso Alegre, meu objetivo é, no Hub de Inovação, está sendo construído lá no bairro Santa Rita, investimento já de 7 milhões da Prefeitura. Nós estamos somando esforços naquela área da cidade, nós temos o Instituto Federal, que vai ser ampliado, nós temos a Universidade Federal de Itajubá, que está chegando a Pouso Alegre, a Unifei. Qual que é a ideia? A gente inaugurar um laboratório de governo. Todos os problemas da administração pública serem levados para esses estudantes que estão lidando com os novos conhecimentos, as novas tecnologias. E a gente integrar isso em sistema de bolsa, de premiação. A gente fala muito de tecnologia. É bom, mas a gente tem que falar de gente. Sim. Eu sou apaixonado por gente. Quem entra na política e gosta de gente, tem prazo curto. Você tem que amar a gente. Tem que amar o outro. E amar o outro, como... E aí sempre eu migro para a filosofia, porque é onde eu gosto. Se eu não fosse político, eu ia ser filósofo. Você tem que amar o outro com esperança. E é diferente a esperança do otimismo e do pessimismo. O otimismo e o pessimismo, Alexandre, são irmãos cegos. O pessimista, ele não enxerga nada de bom. É aquele tio seu, aquela pessoa da sua família, que tudo tá ruim. O Brasil já era. Político tudo é ruim. Não sei o que. Ele não vê nada diferente, ele só enxerga uma cor. Mesma coisa o otimista. É aquela pessoa que você está contando uma conquista sua que foi desafiadora. Pô, ganhar a eleição, jovem aqui, diretor mais jovem do IF. Caramba, foi difícil. Daí vem aquela pessoa e fala assim, mas você ia conseguir mesmo. Pô, tá desmerecendo o desafio, a parte difícil. A esperança não. A esperança é você entender que existe um desafio e você consegue superar ela. E quando você fala de gente, eu falo que nós temos que falar mais de gente do que de tecnologia, você tem que amar a gente com esperança. Você tem que entender, sim, a montanha do desafio que você tem que escalar. Uma educação defasada tecnologicamente, que não desenvolveu o comportamento empreendedor nos alunos. Aí eu estou prolongando, mas a título de parênteses, empreendedorismo não é só você ter uma empresa. Empreendedorismo é um comportamento. Você identificar um problema, resolver esse problema a partir de uma solução sistematizada, ou seja, contínua. Não é pontual, ela continua ali, viva. Tem empresários que não são empreendedores, inclusive. Tem empresário que virou empresário hoje, porque o pai morreu, ele herdou o império. Sim. E está iniciando a falência do negócio hoje, porque ele não tem o letramento empreendedor para fazer o negócio prolongar. E você tem políticos empreendedores, funcionários empreendedores que veem as dificuldades do negócio e pensam em novas ideias e vão lá e empreendem. Então a gente tem que olhar a educação sabendo que a gente tem gargalos básicos. Dificuldade em conectividade que a gente vai resolver em Pouso Alegre, dificuldade em ensino empreendedor para essas crianças, para essa juventude. A gente tem um sistema público de educação que ainda não ensina matérias tão fundamentais como cidadania, direito. Mas quando eu olho esse abismo, essa montanha que eu tenho que escalar, eu tenho que olhar com esperança. Escalar essa montanha e chegar do outro lado. Escalando essa montanha e chegando do outro lado, é que o jovem vai aprender a usar tecnologia com qualidade. Então, antes de falar de tecnologia, você tem que falar de escalar a montanha que vai levar a nossa gente para o topo. E o meu sonho é esse, é o brasileiro estar no topo. O brasileiro tem tudo para isso, é um povo criativo, trabalhador, mas que insiste a viver num paradigma de dependência. Depende do governo, depende de uma circunstância para a vida dele dar certo, do jeitinho. Tem que tirar as amarras da dependência. Como que você vai empreender com juros desse tamanho? Uma carga dessa na tua empresa? Poxa, que sistema de incentivo é esse? Você tem que incentivar o bom empreendedor nesse país, né?
Mas aí eu me alonguei um pouco e... Mas na verdade você respondeu a próxima pergunta aí, já. Já mata duas em uma. Isso daí na prova você coloca assim, a resposta desta está na anterior. E outra, eu gostei do Alexandre falando de telefone, pega o telefone, né? E me veio um primo meu que falou esses dias, Adílio, Marina, que ele falou que foi fazer uma brincadeira com a criançada. Vamos brincar de telefone sem fio. A criança falou, mas todo telefone é sem fio. Já ficou sem graça a brincadeira. E ele teve que ir para casa refletir um pouco sobre a idade dele. Né? E um parênteses, já que a próxima pergunta o Igor respondeu, um parênteses, a fala do Igor, esse é um dos motivos que eu me identifiquei muito dentro do Instituto Federal. Porque o Instituto Federal, do primeiro dia ao último, a gente só trabalha com esperança. Porque são alunos de vulnerabilidade social, Sim. Que na grande maioria das vezes não tem esperança, não acham que vão conseguir alguma coisa. Eu estava até conversando, né, Marina, um pouco antes, a quantidade de alunos que saem bem-sucedidos de lá. E são muitos. E muitos, Sim. eu conheço muitos. Então, quando eu entrei no Instituto Federal, eu vim de uma instituição particular, quando eu entrei no Instituto Federal, que eu me deparei com aquela comunidade, eu falei, gente, mas como que pode ser desse jeito? Que realidade que eu não conhecia. E hoje, assim, a direção geral é algo que exige muito emocionalmente da gente, fisicamente, mas todos os dias que eu levanto agradecendo a Deus que eu estou na direção geral e tenho a possibilidade de trabalhar com esperança. Porque, de fato, todos os dias você leva uma esperança. Quando a gente tem um projeto de 7 mil matrículas da educação de jovens e adultos, eu tenho 7 mil esperanças. Lindo, São 7 mil pessoas ali esperando melhoria de alguma coisa. A gente tem o projeto Alvorada, que são os egressos do sistema prisional, a gente está trabalhando com esperança. A reabilitação dele na sociedade, o trabalho, tudo é esperança. Então, assim, é um ambiente bonito de trabalhar. Tem desafios. E, de fato, a montanha é o Everest, né? A montanha é o Everest, é muito grande. Só que é isso que move a gente, pelo menos me move, né? É você estar perante esses desafios, que são desafios bonitos de se trabalhar. Vale a pena perder o sono por isso. Isso vale a pena perder o sono, agora, que é um trabalho de esperança. Eu sei que, inclusive, eu puxei bastante agora a fala, Alexandre, vocês têm mais perguntas, mas eu quero trazer um ponto. Esse fator da esperança parte também de você passar a amar um outro futuro para nossa gente. Então, quando ele fala que ele trabalha com esperança, ele trabalha com amor, de enxergar aquela juventude com que ele trabalha em uma nova realidade. Amar, ter esperança, sonhar, inteligência artificial não faz. Não faz não. É o ser humano. Então, conectando com o tempo. Exatamente. Tá na gente. A gente que opera a inteligência artificial. Eu tive uma aula recente, eu faço mestrado de políticas públicas, porque eu entendo que renovação política não é só você ser jovem, levantar a mão e ganhar uma eleição. É você não parar de estudar um segundo. Então, enquanto muita gente sossega quando ganha um cargo público, eu tô final de sábado trabalhando, ralando, artigo científico, para me preparar para essa missão. E eu tive aula esse final de semana com um professor que chama Alexandre Gomide. Doutor, cara fantástico lá do IDP. E ele falou, conhecimento não é saber tudo, é saber fazer as melhores perguntas. Jogando para o que o Alexandre trouxe de inteligência artificial. O que é o prompt se não uma pergunta? Então, é gritante que a gente está nesse caminho. Não é saber tudo, é saber fazer boas perguntas. Exatamente. Último asterisco. O INSPER inaugurou uma disciplina de engenharia de prompt. Em qual disciplina? Direito. No direito. Direito com disciplina de engenharia. Então, a gente está falando essa mesma língua e a gente nem combinou a entrevista antes, porque nós temos que enxergar a tendência, quem está nos acompanhando precisa estar atento a essa tendência, porque ela só vai escalar. Ela só vai escalar. E a gente precisa se conectar a ela para fazer o que a gente projeta para a nossa vida, seja pessoal ou profissional, ganhar escala também, junto da tendência, né, Alexandre? Isso mesmo, certinho. Otimismo, pessimismo e esperança. O campo filosófico, ele faz chegar mais rápido. Byung-Chul Han, eu não sei nada. Esse é o filósofo, chama Byung-Chul Han. O livro chama O Espírito da Esperança. O Espírito da Esperança. Fica aí a dica. E eu acho que deu um corte aí essa fala anterior, com certeza. A pergunta anterior seria exatamente sobre o que você poderia compartilhar de exemplo prático da inovação na área que trouxe resultados. Você falou dentro do Hub de criar um departamento para poder atuar
enxergando ali o setor público, não é isso? Que é a inovação. Há algum outro que você queira exemplificar? E você também falou do IF. E é muito bom a oportunidade de ter o setor público aqui. Tivemos muito privado para poder tentar entender também. Embora os recursos tenham trâmite amoroso muitas vezes, mas 7.000 alunos do IF, olha que bênção isso. Exatamente. E eu estou falando só de um projeto, né? Se nós vamos pegar a comunidade do IF como um todo, do presencial a gente está ali por volta de 1.200 entre alunos dos cursos técnicos, aí eu estou falando de todos os cursos técnicos, a educação à distância, as graduações e pós-graduações, só do campus Pouso Alegre. Quando a gente vai para outros projetos, eu tenho 7.000 da EJA, eu tenho quase 40 do Jovem Aprendiz, eu tenho mais 30, 40 do Alvorada, eu tenho projetos em Ouro Preto e Minas Novas, que trabalham com musicalidades, restauro, a educação da educação de jovens e adultos. Então, a gente vai extrapolando. Então, assim, é uma comunidade muito grande. E aí, a gestão pública ela é um cuidado, porque a gente está falando do nosso imposto. Então, eu falo para toda a minha equipe sempre, né? Essa linha que o Igor e o Coronel Dimas está caminhando na automatização e no cuidado com o recurso público, isso tinha que ser a primeira linha de quem assume qualquer cargo de gestão pública. Nós estamos trabalhando com o dinheiro do outro, não é com o nosso. O nosso a gente faz o que quer. Do outro, a gente precisa prestar relatório, a gente precisa prestar conta da transparência, a gente precisa mostrar tudo. Então, lá na instituição, o que o Igor e o Coronel Dimas estão fazendo na prefeitura, eu estou fazendo na direção geral. Nós fizemos, né, até comentei com o Igor quando ele chegou sobre o evento que está ocorrendo de uso da inteligência artificial nas licitações. Há 3 semanas atrás, nós fizemos em Caxambu, eu fiz uma palestra exatamente sobre a mesma temática, o uso da inteligência artificial na licitação pública. Por quê? Para evitar erro. Evitar artigos que se sobrepõem, evitar erros de cálculo, evitar erros de prazo e a judicialização. O que mais emperra o processo licitatório é os embargos. Então, você faz a licitação, aí chega lá na frente, poxa, mas você tinha que fazer isso. Não, mas não posso estar no contrato que não pode. Então, eu acho que essas tecnologias elas vêm para ajudar também. Então, eu penso que o cuidado com o dinheiro, né, com o dinheiro público, nesse caso nosso, ele é, assim, o essencial. A gente precisa ter esse cuidado, porque a gente está trabalhando com o dinheiro do outro. Então, quando é do outro, a gente precisa ter bastante cuidado e prestar as contas necessárias, né? Isso. É engraçado que uma resposta conecta com a outra indiretamente, de qualquer forma, olhando pela conexão do respeito, de certa forma. A pergunta é como incentivar uma mentalidade inovadora dentro de equipes técnicas e de projeto. Mesmo sendo prefeitura e um instituto federal, né, começa com a visibilidade do respeito, já começa incentivando, sabendo que quem gere, quem está lá na administração, tem essa visão, tem essa premissa que é básica, na verdade. E a preocupação. Né? Eu acho que essa preocupação ela é essencial. E aí, como que a gente dá essa visibilidade? Com projetos igual o do Igor. O Hub de Inovação, o NEPA, o empreendedorismo, é o que movimenta. Porque assim, quando a gente entra para uma escola, você tem uma escola convencional, vou colocar o instituto porque ele é diferente, porque ele tem um ensino integrado técnico junto. Vamos pensar uma escola convencional, né? Quando você entra, tem oportunidade de pesquisa? Não tem. Você tem oportunidade de extensão? Sim. Não tem. Você tem a oportunidade de viajar e conhecer? Na maioria não tem. Não. Né? Quando você vai para o Instituto Federal, ali você tem editais que são vinculados ao orçamento. Hoje o nosso edital de projeto de pesquisa e extensão, ele está na faixa de 120 mil. São 120 mil reais de bolsa para pesquisa e para extensão. A gente tem PIBID, tem PIBIC, tem uma série de programas de incentivo a sair de sala de aula. Vamos sair de sala de aula, vamos ver como está o mercado, vamos fazer proposições. Então, só para vocês terem ideia, quando eu cheguei em 2018, que foi nessa época que eu conheci o Igor e a gente começou a trabalhar, em 2018, eu tenho um projeto de inteligência, que não é essa inteligência artificial generativa, já é a parte mais técnica da inteligência artificial, que são redes neurais. A gente tem um projeto de redes neurais que é de coleta seletiva de lixo. Hoje, ninguém sabe o que é papel, o que é orgânico, o que é... Ninguém sabe disso. Então, viu a lixeira, joga. Tá com uma coxinha, joga. Não sabe onde que é. O que nós fizemos? Treinamos uma série de imagens de papel, comida, plástico, vidro. Treinamos a rede neural e meus alunos do curso integrado, do curso técnico de informática, desenvolveram um software de redes neurais que identifica, se a gente colocar uma xícara dessa na frente do celular, ele vai falar que isso aqui é vidro, Sim. Isso aqui é cerâmica, isso aqui é papel, isso aqui... E aí, por quê? Quando eu estava na Holanda, a Holanda é um dos países que mais investe em coleta seletiva. É o que tem os melhores programas do mundo Sim. em termos de coleta seletiva. Então, é referência.
E lá eu conheci algumas pessoas e apresentei esse projeto. E na minha cabeça, né, humilde pensamento de projeto, o que eu imaginei? Uma cidade tecnológica, onde eu estou andando na cidade, e aí eu vi uma postagem sobre as lixeiras subterrâneas que o Igor fez recentemente. Na hora me veio o projeto. Cara, e se a gente colocar um sistema de redes neurais que não só é uma lixeira subterrânea, mas se levanta somente aquela que o cara precisa tacar o negócio. É papel? Sim. Joga o papel, não joga lixo orgânico ali dentro. Se ali é papel, isso evita custos. Evita custo para a prefeitura, Sim. evita custo para a coleta de lixo. Entendeu? Você fomenta os catadores de lixo. Então você movimenta uma série de coisas que hoje está estagnado. Principalmente ambiental, né? Sim. Em relação tudo é conectado. Tudo é conectado. Então, assim, a gente fez a proposta, publicou, meus alunos do integrado saíram da instituição, foram na IBM apresentar, porque o congresso era da IBM, um artigo de nível, hoje em dia não tem mais essas nivelações, mas era um artigo internacional de nível B4. Então, um aluno de 16 anos, que não sabe nem o que é o artigo, a não ser que a gente indique para ele, que foi na IBM apresentar na frente de mestrandos, doutorandos e pós-doutores. Me lembro perfeitamente que o aluno, quando ele foi apresentar, ele apresentou muito nervoso e tal. Terminou, eu falei assim, o Bernardo, você não quer ficar um pouquinho aqui no evento? Você nunca participou? Você não quer ver como que é? E a gente foi pro auditório principal e eu, lá no fundão do auditório, em pé, que estava muito lotado, eu vi que ele ficou olhando aquele monte de gente, sei lá, devia ter umas 200, 300 pessoas. Ele virou para mim e fez a seguinte pergunta, olha a inocência, né? É por isso que eu falo que a esperança é algo bonito de se trabalhar. Ele virou para mim e falou assim, professor, lá na sala eu apresentei para quem? Eu falei, você apresentou para aquele pessoal, eu brinquei com ele, né? Eu entendi a pergunta, mas claro que eu queria que ele... Eu falei, você apresentou para aquele pessoal que estava ali. Mas quem é aquele pessoal? Eu falei, uai, Bernardo, você apresentou para mestrandos, a maioria doutorandos, e tinha 2 ali, se eu não me engano, pós-doc, todo mundo se apresentou, né? Eu vi que ele deu aquela, né? Ficou assim, aquela pressão baixa. Ele falou assim, nossa, eu apresentei pra gente igual você. Eu falei, não, você apresentou pra gente muito melhor do que eu. Quem sou eu perto daquele pessoal ali? Você apresentou pra gente que são referências nessas áreas. E aí eu percebi que ele deve ter pensado, meu Deus, onde foi que eu me enfiei, né? Na outra semana, ele era um aluno diferente dentro da sala de aula. Antes disso, ele era um aluno que dificilmente ia pra frente da sala apresentar alguma coisa, extremamente inteligente. E na outra semana, ele passou a ser liderança. Ele era quem conduzia as coisas, era ele que tomava frente, ele que fazia as palestras. Então, assim, isso é esperança. Hoje é um aluno que desponta, um aluno que está muito bem encaminhado. E eu tenho uma série de outros alunos que fizeram a mesma coisa. Durante a pandemia, que foi um dos períodos mais difíceis para todos nós, um colega, nossa, eu preciso até, tem que fazer um corte aqui, um grande de um amigo lá da Universidade Federal do Tocantins, o Anderson, ele me ligou e falou, ô Fieno, eu preciso fazer um software de ala hospitalar. Ele é biomédico. Eu falei assim, vai, tudo bem, vamos fazer, né? Você tem alunos da informática? Eu falei, eu tenho do ensino médio, não tem graduação de informática aqui no campus, tudo bem? Ele falou, resolve meu problema? Eu falei, resolve, eu tenho um pessoal aqui que é top. Eu falei, mas você está numa universidade, aí tem ciência da computação, engenharia da computação, sistema de informação, análise de desenvolvimento de sistemas, você está vindo aqui em Pouso Alegre buscar alunos do ensino médio? Ele falou, pois é, ninguém teve interesse de fazer. Eu falei, então vamos fazer. Chamei o meu aluno, que é o Nicolas, falei, Nicolas, tem esse desafio, top? Top. Mas sim, top. Foi igual mesmo para vir aqui hoje, top. Conclusão disso, desenvolvemos os softwares, tanto eu quanto o Anderson, nós fizemos questão do aluno apresentar o software, ele já era desenvolto, apresentou para a presidência do hospital universitário, a presidência aceitou o software, ele era um software de monitoramento de Covid dentro de alas hospitalar, registramos o software, está rodando lá no Hospital Universitário de Tocantins. Legal. Hoje é um menino que está pleiteando o ITA, então é um diferencial. E para minha surpresa, porque até então eu imaginei que estava fazendo só isso, para minha surpresa ele ainda ajudou 2 trabalhos de projetos integradores do curso de outros colegas e fez mais um projeto que era de cancela automatizada por leitura de placa com redes neurais, tudo junto. Eu falei, Nicolas, você é muito doido, né? Fazer um negócio desse, tudo. Um só já era difícil, ele quis fazer mais 3, mas né? ele está num ambiente propício, onde há estímulo, né? Estímulo. Eu acho que são essas palavras, esperança, estímulo. Então, assim, eu sou um felizardo de verdade de ter conhecido o Igor, de ter me oportunizado tudo isso junto com esse crescimento de inovação e empreendedorismo de Pouso Alegre. E sou ainda mais feliz e assim, de fato, muito feliz de estar dentro de um ambiente que precisa de estímulos. São meninos, assim, eu estou falando de modo generalizado, né? São meninos do integrado de graduação
muito competentes. Tem aluno que foi para o Canadá, tem aluno que está em Portugal, tem aluno que está dentro do mercado de trabalho, porque houve essa oportunidade, houve o estímulo, houve o empurrão, houve... Né? Não vão, cara, tu consegue. Por que você acha que... Não, porque todo mundo só você consegue. E eles vão lá e eles conseguem. E sem muito esforço, tu viu? Eles conseguem com uma certa facilidade. Então, isso é bem... Eu tenho que parabenizar o Alexandre, porque se todos os professores também tivessem essa paixão em motivar os nossos alunos, os nossos jovens a realmente se desafiarem, e às vezes até atingem uma tecnologia, um modelo de negócio que não vai ser aplicado no mercado. Sim. Mas a experiência que eles viveram, isso eles vão carregar para o resto da vida deles, e eles vão sair muito à frente quando tiverem um desafio parecido no mercado de trabalho. Pensando nisso, já dá também uma pista para vocês de uma iniciativa, né, única, singular, que está acontecendo no Brasil agora, que é a formação de um sistema regional de inovação em parceria com o governo do estado. Está acontecendo aqui, SRI Sul de Minas. Vai ser feito o lançamento amanhã, quinta-feira. 6 prefeituras se uniram, Alexandre. Você sabe disso, junto com instituições de ensino, junto com o empresariado. Poços, Pouso Alegre, Varginha, Lavras, Santa Rita e Itajubá. Nós nos unimos para pensar a inovação do sul de Minas. Sabe qual é um dos programas que a gente vai lançar? A Agência Regional de Talentos. A gente entende toda a política de inclusão. Nunca podemos abandonar ela. A gente precisa incluir aquele aluno de maior vulnerabilidade. A gente precisa estender a mão. A gente precisa resgatar ele. Mas a gente não pode fazer com que a energia colocada ali, apostada ali, tire a energia do aluno bom. Do aluno que já está bem, que já tem estrutura, que já está apresentando resultado. Por que esse não tem projetos para ele? Aqui no sul de Minas a gente vai criar a Agência Regional de Talentos. Se é bom mesmo, vamos te dar mentoria, vai para o exterior. Vamos investir nele. Top. Tenho certeza que vai querer ficar. Porque o sul de Minas é maravilhoso, gente. Sim, com certeza. Essa terra, gente que roda. Tecnológica, a natureza. O sul de Minas é bom demais bom da demais, conta, cara. Todo mundo que vem aqui fala, que clima. As montanhas. O turismo. Aqui você faz tudo. Você tá perto de São Paulo, se você quiser um lugar mais cosmopolita. Comida. E até a comida é boa. Se eu quiser ir pra praia também, eu já pego. Eu já tudo estrada boa. Por que eu não fui pro sul de Minas aí? Eu mesmo era pra ficar 2 anos, tô até hoje, então... Eu tive vários primos também que vieram pra cá passear e ficaram um bom tempo. Pode até que voltaram, mas ficaram por identificar com tudo isso. A gente quer encontrar a nossa vocação e se tornar um vale da inovação no sul de Minas. A gente já tem Itajubá e Santa Rita dando show. Sim, exatamente. Dando show. Pouso Alegre tem muita oportunidade nessa área. Todo dia, assim, milhares de pessoas vão aos seus trabalhos. Todo dia aqui em Pouso Alegre. Dá o seu melhor. Se a gente conseguir chegar nessas pessoas, elas conseguirem ser mais inovadoras, elas vão inovar nas empresas delas, elas vão também querer abrir negócios, vai aumentar a renda da população. Aumentou a renda da população, aumenta a renda do caixa da prefeitura. É um ciclo positivo. E aumenta os investimentos. E aumenta os investimentos. Aí eu vou fazer o parque, vou fazer a política social. Sim. Então, a gente quer entrar nessa esteira positiva. O Coronel Dimas me abriu esse espaço, eu como vice-prefeito, tenho procurado ser essa lente na administração. O vice-prefeito não manda, tá? Manda nada. É sério, se você pegar a lei, a única função do vice-prefeito, única função dele é assumir o posto do prefeito quando ele estiver ausente. Eu não tenho nenhuma função administrativa. Mas todo dia eu tô lá na prefeitura de manhã à tarde, inclusive à noite. Igor, o que você está fazendo lá, rapaz? Eu estou aconselhando o prefeito, o secretariado, com a lente do nosso plano de governo e com a sociedade. O que a gente precisa para a sociedade. Então eu estou o tempo todo acompanhando as atividades, aconselhando. Não determino, quem determina é o prefeito. Em algumas áreas ele me dá autonomia, aí eu decolo, né? Hub, sim, parque, aí se me der autonomia a gente vai. Mas o Dimas me deu essa oportunidade, ele poderia ter escolhido o vice-prefeito que ele quisesse. Na primeira boca do funil ele tinha 106 mil opções, que são aqueles com domicílio eleitoral em Pouso Alegre e acima de 18 anos. Aí depois foi diminuindo o funil. Tem que estar afiliado num partido político, reduz para mais milhares.
reduzindo. Ele optou por um jovem, o vice-prefeito mais jovem da história da cidade, que pudesse ser essa lente. E eu espero que, no final dos 4 anos, Pouso Alegre tenha semente por todos os lados, igual você está encerrando um mandato lá no Instituto Federal, Alexandre, você já deixou um legado, já deixou uma semente. Talvez vai ampliar, mas isso o futuro dirá. E vocês, parabéns, né? Marina, parabéns ao Adílio, ao Daniel, por vocês também jurem juntos da AEPA, fazer esse podcast que também permite o conhecimento circular na nossa terra. Fomentar com quem assiste, e a gente está construindo um legado aqui também, pode ter certeza. A próxima pergunta, acho que para concluir essa do setor de inovação, cultura e mudança, porque tem muito que falar sobre isso, até porque precisa pessoas engajadas para poder fazer o movimento que é necessário, né? E que tenha a capacidade de mexer o campo. Né? Você falou de Santa Rita e Itajubá, a gente sabe da vocação empreendedora das duas cidades. E a gente vê isso muito forte nos últimos anos em Pouso Alegre. E a pergunta é sobre startups e hubs de inovação que estão crescendo no setor. Haja visto a frente sua, à frente do hub. E, embora já falou, aproveita para realçar um pouco mais qual o papel delas no futuro da engenharia e da sociedade como um todo. Bom, a gente teve uma onda de startups, de discurso sobre startups, que todo mundo viu que arrefeceu um pouco no país. Isso pode conectar com o momento histórico. A gente estava falando muito de startup quando o juros estava a 2%, ou seja, o capital estava mais acessível para ideias de alto risco. Hoje, num cenário de 15% de juros, ou seja, quem tem dinheiro está optando por investimentos seguros, como título do Tesouro, dívida do Estado, investimento imobiliário, esse tipo de iniciativa tem baixo acesso a capital. Porque o que é uma startup? Startup é uma tecnologia em processo de experimentação, né? Geralmente quando está na fase inicial de investimento, que ela vai ali resultar num serviço, e esse serviço ele pode funcionar de forma escalável. Ele funciona nesse podcast, ele funciona no podcast lá da Amazonas, do Rio Grande do Sul. Isso traz uma atratividade econômica para ele. Ocorre que no processo de formulação de tecnologia, que é o processo mais caro, o investidor está arredio. Essa é a realidade do país hoje. Se pegar o investimento do governo federal e Ministério de Ciência e Tecnologia, baixíssimo. Tem um livro que chama O Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato. Ela passa por todas as tecnologias hoje de ponta do mundo. Todas iniciaram com um investimento público em pesquisa. Desde o touchscreen, desde o GPS, desde dos chips, todos tiveram um fundo de investimento público. Então, nesse cenário que o discurso das startups está um pouco embaixo, Pouso Alegre está entrando nesse segmento, junto de municípios que já têm essa cultura estabelecida. A ideia é, primeiro, vamos preparar a nossa juventude para criar essas novas tecnologias. Então, vamos olhar para a nossa gente, olhar para quem está se formando, entender que tem um déficit no país de 500 mil profissionais na área de tecnologia, entender que o jovem está saindo da escola e ele não está querendo fazer nem ciência, nem tecnologia, nem engenharia, nem matemática. Esses dias o reitor do Inatel virou para mim e falou assim: Igor, a instituição aqui está preparada para receber a juventude, mas ela está saindo da tua escola e eu tenho uma pesquisa que mostra que ela não quer estudar isso. Então a gente precisa organizar o capital intelectual. Fazer com que as pessoas vislumbrem a área de tecnologia como uma oportunidade profissional na vida delas. Num segundo momento, tem que fazer o capital ficar mais acessível. Para ela experimentar uma tecnologia, bolsas, que o Alexandre falou de 120 mil, a gente tem que sonhar com muito mais. Muito mais, Se a gente for falar dos países que a gente está competindo, meu amigo, então, né, a gente precisa deixar o capital acessível. E numa terceira frente, aí pensar em startups e também em spin-offs, que é um termo que já não é tão popular, mas spin-off é quando você já atua dentro de um problema de uma grande corporação, em geral. Você vai usar de uma tecnologia, isso vai resolver o problema daquela empresa, isso pode virar um negócio que você resolve o problema de outras empresas,
a partir de um problema apresentado por essa corporação que lá na frente, se a molecada resolver, ela vai e remunera eles. Spin-off. Pouso Alegre com esse tanto de indústria. Mas para eu chegar nesse estágio, para eu falar que eu vou ter vários negócios inovadores na cidade, que eu vou dar um choque de produtividade, antes eu tenho que falar de gente, de capital intelectual. Esse é o movimento do Hub. Trazer a Universidade Federal, complementar ao Instituto Federal, trazer um laboratório de governo dentro dessa instituição, começar a formar e atrair talentos em Pouso Alegre. É missão nossa, já em andamento, inauguração ano que vem, se preparem, o Pouso Hub vem aí, e é Pouso Alegre saindo muito à frente de outros municípios que não estão nem imaginando essa alteração, essa transformação. Então é esse o ânimo do nosso projeto, é assim que a gente enxerga startups. E a engenharia, ela principalmente tem como base um olhar empreendedor. Em especial vou citar aqui a engenharia de produção. A engenharia de produção é extremamente empreendedora, olhando processos e tudo mais. Então eu acredito que se você tem um ambiente de inovação aberto igual a gente tem no Hub, que o engenheiro venha se conectar. Né? A gente tem vários modelos hoje jurídicos no Brasil. O problema do Brasil não é lei. O Brasil tem leis, muitas leis boas nessa área, pouco aplicáveis, como eu já disse. Às vezes criar uma sociedade, né? Pô, você não entende disso, mas eu entendo. Eu quero que o Pouso Hub sirva como esse referencial, esse farol para atrair novos empreendedores também. Tenho certeza que muitos deles estão na engenharia, inclusive Adílio, Marina. Fazendo um adendo aos spin-offs, lá em Delft, no meu doutorado, exatamente essa experiência que eu quis trazer para dentro do Instituto Federal, quando eu voltei. Né? Porque lá eu me deparei exatamente com essa situação. A Universidade de Marketing, eu acabei conhecendo uma pessoa lá que estava fazendo doutorado, era da área de marketing, e me procurou, era brasileiro, né? E me procurou, nossa, eu vou ter que dar aula agora, tal, porque eu estou no doutorado e tem uma disciplina de aula, e o que eu vou fazer? É trabalho de conclusão de curso. Eu falei, cara, show, perfeito, você tem várias ideias, né? Aplica suas ideias, né? Eu falei, inglês não é problema para você, ideia menos ainda, que você tem várias, né? E aí depois nós nos encontramos de novo e me trouxe exatamente esse cenário. Ele falou que algumas empresas foram até lá. Eu me lembro da Samsung, que foi o caso que me chamou mais. A Samsung, a empresa, ela vai até a universidade, deposita uma série de problemas, a universidade pega aqueles projetos, monta grupos e o TCC em cima do problema da empresa. E quando termina, a empresa é parte da banca de avaliação desse projeto. E simples, gostou, puxa aquele grupo de alunos, ou aquele aluno, né, geralmente é grupo, puxa aquele grupo para fazer a execução do projeto dentro da empresa. Então, possivelmente hoje, eu fui para a Holanda em 2013, então hoje, provavelmente, alguma dessas tecnologias de televisão da Samsung deve ter sido, de marketing, né, deve ter sido fruto de um trabalho executado dentro da TU Delft, que é esse spin-off que existe, né? O Brasil está caminhando com isso. Eu acho que, assim, eu falo isso para todo mundo, eu acho que é um grande desperdício essa disjunção das empresas, do próprio serviço público entre elas, universidade com institutos federais, que cada um tem as suas perspectivas de pesquisa. Nós somos pesquisa aplicada. Começa hoje e termina amanhã. A universidade é uma pesquisa mais longa, que demanda mais tempo, demanda mais recursos. Né? Só que uma não dá para ficar sem a outra. Eu preciso de uma pesquisa mais longa, mas eu também preciso de uma pesquisa mais rápida. Parte dessa pesquisa longa pode ser rápida. Então, assim, dá para se explorar essa junção e quem ganha? De novo, a sociedade. Com certeza. É um recurso muito inferior de instituições que precisam fazer, tanto quem está contratando com quem vai entregar o resultado, eles precisam fazer aquilo. No caso, nós estamos falando de uma prefeitura como universidade, então o aluno precisa de um problema para executar. A prefeitura está cheia de problema para se pensar. Pô, deposita na instituição. Eu acho que essa junção que o Igor tem batalhado, né, e eu espero que eu estou tentando ajudar e estou ajudando ele de alguma maneira, vai fazer com que a gente se aproxime cada vez mais do que já é executado lá fora há muitos e muitos e muitos anos. Né? Eu acho que isso é um ganho para a nossa comunidade como um todo. E, de novo, o foco. A gente volta de novo nas palavras. Esperanças e oportunidades, que é o que move todo mundo para pensar nessas alternativas. A gente precisa pôr esperança nessa juventude. Precisa pôr esperança. Acho que essa é a mensagem que a gente coloca aqui nesse podcast. E a todos os engenheiros que acompanham, mais a parte profissional, enxergar que nesse ambiente de mudanças, surgem muitas oportunidades. Para além das próprias profissões, do próprio trabalho, ter coragem de inovar, romper com um processo
defasado, ir para um processo novo. Então, Pouso Alegre quer ser esse palco de oportunidade para que você seja o protagonista. Basicamente é isso. Aquele protagonista que vem, gera impacto positivo em Pouso Alegre. Esse vai ter o nosso apoio. E é isso que a gente queria do nosso país. Adoraria isso. Eu não entro em briga de... A gente captou o maior volume de recursos da história do governo com o governo federal. PAC, Lula. E o Sistema Regional de Inovação está sendo apoiado por Zema, novo. Nossa, aí, mas você conversa com os dois? Conversa. Habilidade também. Tem que conversar. A gente conversa porque a gente tem que coletar o que é de bom deles e colocar a serviço de um projeto de cidade. Mas ainda é pouco um projeto de cidade. Precisa de um projeto de estado, um projeto de país que saiba sair dessas duas bolhas ideológicas e olhe naquilo que vai colocar o Brasil à frente. Exatamente. E é parar com essas briguinhas de rede social. Se você colocar a foto da sua mão, Marina, só a sua mão, assim, tum, na internet, vai ter gente fazendo comentário negativo. Nossa, mas por que ela só postou a mão dela? Por que ela não postou ela inteira? Ei, por que você só postou a tua foto? Daí vai ter outro falando assim, ah, mas que pulseira linda, que não sei o que. Tudo virou polêmica. Sim. Que isso? Vamos usar a energia de comentar, argumentar para um bem maior, né? Um bem maior, gente. E daí, sabe o que está acontecendo? As pessoas estão tirando a mão. Não posta nada. Quem é do bem, quem quer fazer o bem, tá falando assim, eu até excluí o Instagram. Uma delícia, um paraíso, né? Admiro você que fez isso. Agora eu trabalho com isso, não posso. Eu excluí a Andressinha. Mas então, a gente precisa participar da arena. Eu também. Mas a gente tem que ir para a arena. A gente tem que ir para a arena de ação 1, 2 vezes no dia, trazer uma gota de sensatez nesse mundo. É assim que a gente cumpre o nosso papel político. O que o Aristóteles quis dizer quando ele falou o homem é um animal político? Vocês já assistiram o Animal Planet? Algumas vezes. Eu, quando era pequeno, adorava assistir o Animal Planet com meu pai. E daí tinha o nome da leoa, o nome do leão. E ele sempre fazia a mesma coisa. Primeiro 2 takes ele tentando caçar a zebra e não caçava. Aí você começava a torcer pro leão, ele ia lá, caçava a tal da zebra, daí ficava um pouco dó da zebra, acabava. Se depois de 1 ano você assistisse, ia ter outro nome, o leão, né? Mas ele tá fazendo a mesma coisa. Porque o animal repete seu instinto. O Aristóteles ele quis dizer o seguinte, o instinto humano é a política. É um animal político. Você pode soltar o ser humano onde for. Ele vai querer fazer política de alguma forma. Organizar a convivência dele. Então, quando você se nega a participar da arena pública, você está negando um instinto seu. Está sendo canalizado para outro canto. Então, não se negue a esse instinto. Tenha a sua participação. Se os moderados... Se as pessoas sensatas, que balizam uma ideia da outra, saírem da arena pública, a gente vai continuar nessa barulheira, né, ensurdecedora. Tenho certeza que tá todo mundo achando a rede social um lugar chato, quando fala política, que não traz benefício para nossa gente. A gente tá gastando recurso errado. Que esse recurso que eu falei, tempo, dinheiro, disposição. E é esse chamado que a gente precisa fazer. E olha, tá tendo espaço. Pra estar um diretor, que eu tenho certeza que é o mais jovem da história do campus. Não sei, tem que verificar, viu? Porque esse cabelo branco engana, ele é novo, sim. E eu, mais novo, vice-prefeito da história de Pouso Alegre. Isso significa que a sociedade está querendo abrir caminhos para novas ideias. Na hora do voto, mesmo, o povo não quer saber, a nível municipal, a nível de instituição, ideologia, quer saber se vai resolver problema. Exato. Então vamos sair só do fator silencioso, de só se expressar na hora do voto. A gente tem que começar a ocupar a arena. Exatamente. Isso vem muito dentro agora da nossa próximo bloco aqui, que é educação e formação. Vamos falar aqui do engenheiro e do profissional do futuro, né? Dentro dessas novas competências, aí vai vir o que você estava falando, Igor. Técnicas e comportamentais, né? Quais delas, assim, serão essenciais para o engenheiro ou profissional daqui 10 anos, complementando tudo isso? Técnicas comportamentais.
eu vou resgatar o empreendedorismo como um comportamento. Então, hoje, vamos falar, o empreendedorismo, ele está numa armadilha. Ele vive hoje, é um termo sobre disputa. Você tem um campo ideológico que vai falar que empreendedorismo é algo utilizado para disfarçar a precarização do trabalhador informal. O que é isso? Foi complexo, né? Faz sentido, mas é complexo. Tá falando da uberização. Do cara que tá lá no Uber, ralando 12, 14 horas, no cara do iFood, e um campo ideológico, geralmente mais posicionado à esquerda, vai falar assim, empreendedorismo serve para precarizar essa turma, enganar eles. Falar que eles são chefes de si próprio, enquanto eles estão correndo risco na moto, no carro, sem ter um seguro qualquer. Um trabalho em que eles se entendem por chefe de si mesmos, mas estão sofrendo com burnout, com ansiedade. Tem um campo ideológico que vai falar nisso. O outro campo ideológico vai falar assim, empreendedorismo é a salvação de tudo. Empreenda o tempo todo. Ligue o botão do empreendedorismo e você vai ficar rico. Fique rico. Eu vendo isso em um curso para você. Em poucos instantes você sairá daqui um milionário. Se você não conseguir, o problema foi seu. Você não captou o curso. Como assim? Você tem que se antenar para mais coisas, né? Como que tá você, sua família? Daí começa a entrar na parte íntima. Como você tá aí na igreja? Religiosidade. Você não foi na igreja. Então esse foi o problema, você não ter pegado meu curso, você não ficou rico, você não é empreendedor. 2 campos ideológicos disputando a palavra empreendedorismo. Eu venho aqui oferecer uma alternativa. Empreendedorismo é entender um comportamento. Um comportamento em que você, diante de um problema, você não aponta o culpado. Você se sente indignado e transforma isso na solução. Busca recurso, busca parceiros para ir lá e resolver. E, de fato, empreender dá para você empreender em vários aspectos da sua vida. Só que não é a bala de prata também. Existe o mito do empreendedorismo. O empreendedorismo você faz tudo na vida. Ele é um tipo de comportamento, você precisa de outros. Você precisa exercitar até mesmo o ócio. O ócio criativo que tantos falam. O momento em que você reflete. O momento que você contempla algo. O momento que você escuta. E isso não tem a ver com o empreendedorismo, a gente aumenta as possibilidades na vida. A gente tem que apresentar, quando você traz essa pergunta para o comportamento, que deve se olhar, engenheiros e tudo mais, que o letramento do empreendedorismo pode ser uma chave de comportamento para ele aumentar a sua produtividade. E quanto a esses 2 campos ideológicos, para mim é simples. Um está demonizando e o outro está criando um herói, um mito disso. E perceba que o discurso político às vezes fica só nessa. Só nessa. Porque ganha mais like, ganha mais engajamento. Então, é esse comportamento como chave de transformação. Ele não tem que ser nem demonizado e nem colocado como um mito. É minha opinião, minha opção para quem quer apresentar. Exemplo aqui, Alexandre. Você tem um jovem que desenvolve uma tecnologia. Se ele não tiver o letramento de empreendedorismo, ele vai apresentar como aquilo? Vai engavetar. Vai engavetar. Como que vai chegar no empresário e falar, olha, eu tenho capacidade de fazer isso? Apresentar uma ideia. Isso é letramento, um pitch. Um pitch é o letramento do empreendedorismo. Uma expressão disso. Então, a gente tem que tirar essa carga ideológica da palavra e entender onde aquilo funciona. Só para concluir esse ponto, de fato, gente, não existe isso de sou chefe de mim mesmo, tem que ser produtivo o tempo todo, tá? E a gente vive um momento desse, sabe, Alexandre? Em que as pessoas falaram, eu sou empreendedor de si próprio. E fica 14 horas trabalhando, 16 horas trabalhando. Isso é naturalizado em muitos ambientes, isso não é saudável. Não é saudável. Não é saudável. E a gente caiu numa armadilha, Marina. E de novo estou citando o Byung-Chul Han, no outro livro, Sociedade do Cansaço. Quando a gente deixou de
ter a gestão do tempo feita por um patrão e passou a fazer por si próprio, ficou muito pior. No sentido da gente se pressionar bem mais. Bem mais. Você vai descansar, você fala assim, nossa, eu poderia estar produzindo um conteúdo. Eu poderia estar digitando o meu trabalho de amanhã. Eu poderia. De fato, você poderia 1000 coisas. Mas agora era hora só de você descansar. Só de você se preocupar com a sua família. E antes, né, você batia o ponto, esquecia. Então a gente não pode cair nessa armadilha do empreendedorismo em si mesmo. Né? Ao mesmo tempo, é bom ter o letramento empreendedor. É uma tensão, realmente, que existe na palavra. E aí, agregando a esse comportamento, eu acho que talvez fique até no meio termo ali entre você pisar no freio e acelerar bastante, a proatividade. Eu acho que com essa evolução tecnológica, esperar alguma coisa vai te deixar para trás. Né? Vai fazer com que você saia, inclusive, desses dois comportamentos citados pelo Igor. Eu acho que a proatividade, procurar saber como que faz. E não é usar as 14, 20 horas do dia, não. É Sim. proatividade no sentido de procurar saber o que pode ser feito para melhorar a própria vida, buscando esse meio de trabalho e descanso, que é essencial. E aí, qual que é o grande problema? Toda hora chega uma mensagem no celular. Toda hora chega alguma coisa para você olhar. Toda hora, né, a rede social, você pega a rede social para ver uma coisa no Instagram, você queria ver uma mensagem, você já viu 20. E a hora que você viu, passou 1 hora, 2, e ali não foi nada produtivo, que a maioria das coisas não é produtiva, dependendo do que você segue. Sim. Eu procuro seguir coisas que estão relacionadas ao meu trabalho. Então, dificilmente eu fico vendo algum marketing, alguma coisa, porque não é do meu interesse, né? Eu tenho algumas restrições a seguir essas redes sociais, e para mim não é produtivo, então eu não perco tempo. Mas eu acho que uma outra palavra importante seria a proatividade. Sim. Tentar encaixar conhecimento, a busca do conhecimento, sair um pouco dessa zona de conforto, buscando esse conhecimento, agregando o que a gente tem hoje, que é uma tecnologia muito pujante. A todo minuto alguma coisa nova sai. Sim, para melhorar, né? Ou, de certa maneira, pode atrapalhar alguma coisa. Mas, na grande maioria das vezes, é pensando em melhorias, né? Até porque é possível empreender dentro de uma empresa, né? Se você Sim, tiver essa habilidade de lidar com descanso, porque gera mais aprendizado Com ainda. certeza. É difícil realmente ficar sem usar a tecnologia e ficar 1 hora, 2 horas aí no podcast ou qualquer outro conteúdo sem fazer nada. A gente esqueceu aqui e tá trocando ideia legal, né? Abordando, igual eu falei, não é a nossa área de engenharia e o quanto, tendo predisposição, embora, claro, a gente está apresentando o podcast que nos contrataram, mas a predisposição traz o aprendizado, né? É empreendedorismo, né? E aí você está entregue a isto. Mas não enganar realmente que tem que ter os limites, né? É isso. Eu vejo assim que dentro desse gancho é que as pessoas ficaram adultas ou são cobradas adultas assim muito cedo. E ontem mesmo eu estava com uma equipe de trabalho lá na colônia, onde a gente estava conversando sobre isso. Os mais velhos, digamos assim, deixaram de ser criança, de ter essa mentalidade, fluir, né? Então, assim, eu acho que hoje essa cobrança de ser adulto, de ter que fazer, de ter que pagar conta, de ter que fazer isso, acaba deixando o cérebro sobrecarregado, onde você não consegue tirar novas ideias. Com certeza. E aí vem, né, encontra aqui com a nossa próxima pergunta, que são, diante dessas novas mudanças, né, o estudo contínuo, ele se tornou indispensável. Mas como que podemos fazer essa adaptação com tantas mudanças que estão acontecendo, principalmente tecnológicas, redes sociais e tudo? Eu acho que um dos caminhos, e aí quando eu sou convidado para algumas palestras, e aí eu vou voltar para a inteligência artificial, que eu acho que exemplifica bem. Geralmente quando eu falo da inteligência artificial, sempre alguém levanta e fala assim, mas qual que eu uso? Eu uso o Gemini, eu uso o Claude, eu uso o ChatGPT, qual que eu uso? Eu falo assim, carro. Qual que você anda? Qual que você gosta? Porque você tem carro de qualquer jeito. Você tem o mais caro, o mais barato, mas todos te levam para o mesmo lugar. Se a gente for pensar, qualquer carro te leva para o mesmo lugar. Então, qual que você quer usar? Pega esse e estuda esse. Não fica pingando de uma inteligência para de uma ferramenta para outra, porque você não vai render, você não vai aprender e você não vai produzir, porque todos os dias lança alguma aplicação, alguma ferramenta nova de inteligência artificial. Então, se você for pensar em estudar todas, você não vai estudar nenhuma. Então, é preferível você pegar uma,
talvez 2, até para contrapor uma a outra, ver qual te traz aquele resultado que é mais apresentável para você, porque às vezes uma ferramenta para mim pode ser, para você pode não ser a ideal. E trabalhar as duas e estudar as duas. Eu acho que aí a gente entra de novo na pergunta anterior. É estabelecer os limites. Isso. Quais são os limites? Então, o que eu quero? Eu quero aprender sobre IA generativa? Vai ler livro, não vai trabalhar com ferramenta. Vai ler o que é uma IA generativa, vai ler o que é uma engenharia de prompt, vai ler o que é uma engenharia de contexto de prompt. Agora eu quero aplicar esse conhecimento. Opa, eu tenho aí, sei lá, 150 ferramentas de IA generativa. Qual eu vou usar? Vamos pegar o ChatGPT que está mais bem treinado? Fica nele. Mas e o Perplexity? Também, pode ir, mas aí você vai ter que aprender uma nova ferramenta. Você vai ter que aprender uma nova engenharia de prompt, você vai ter que aprender uma nova abordagem de conversa, você tem que aprender novas coisas. Perfeito. E o ChatGPT? Aí você já tem 2 estudos. E se você for pingando de uma ferramenta para outra, você acaba não estudando nenhum, não aprendendo nenhum e não aplicando nenhum. Então, eu acho que uma solução para isso seria, estabelece o limite, até para que você tenha condições de dosar o quanto você está caminhando, que você tenha condições de colocar uma segunda ou uma terceira ferramenta para comparação, para você poder tirar uma conclusão daquilo que você se perguntou no início. Então, eu acho que um dos pontos é o limite. Eu acho que esse limite é o ideal. E o que o Alexandre está falando, eu posso ousar dizer também em outras palavras, é estabelecer e exercitar uma habilidade reflexiva diante de um mundo de habilidade, que a habilidade aditiva foi substituída. O que eu quero dizer com isso? Você acumular conhecimento, no sentido de que você vai só somando conhecimento, memorizando, não é o tipo ideal de conhecimento. O tipo ideal de conhecimento é você refletir sobre o conhecimento que você acabou, a informação que acabou de chegar até você. Para você fazer melhores perguntas, para você saber a hora de usar a melhor ferramenta. Até porque, se eu soltar agora na inteligência artificial, quais as 10 ferramentas que usam isso? As 10 que usam aquilo? Essa informação está aí, né? Agora, refletir sobre essa informação é uma outra habilidade. Exato. E eu acredito que existem várias pessoas que acabam tendo uma certa obesidade de informação, até um termo que costumam usar. Vem 1000 cursos, não aplicam nenhum. Não aplica nenhum. E isso é um problema. Você tem que ter uma educação continuada, igual eu sempre tive na minha vida. Formei em Direito, depois MBA, agora estou fazendo mestrado enquanto trabalho. Poderia estar sossegado. Não pode parar. Não pode parar de estudar, né? Essa é uma missão que eu tenho e que eu acho que é a missão por trás da educação continuada. O Igor vem de encontro com o Futuro em Ação, que é os finalmente aqui, a gente chegando no bate-papo. E dá para mesclar as 2 perguntas numa só, que é quais as tendências que vocês acreditam que vão dominar a engenharia para os próximos 20 anos, e se vocês pudessem apostar em uma tecnologia aí, ou um conceito que vai revolucionar o setor, qual seria? Eu acho que as tecnologias são essas emergências que nós já comentamos aqui ao longo da conversa, né? Acho que a indústria 5.0 vai vir forte, unida aí com a inteligência artificial e com todas as ferramentas da 4.0, a internet das coisas e tantas outras robóticas e tudo mais. Hoje a gente já tem a robótica aplicada numa série de áreas. Medicina é uma das que mais utiliza, inclusive. A odontologia já faz prótese dentária dentro do consultório. Antigamente você ia lá, moldava, ia para o laboratório, fazia e demorava lá 2, 3, 4 meses, caríssimo. Hoje a pessoa tira ali num scanner 3D, já leva para a impressora 3D dentro do próprio consultório, já testa, já limpa, já sai dali, sai pronto. Então, órgãos humanos hoje já tem sido feito de maneira, vou falar sintético, mas não é esse o termo técnico, né? Mas uma maneira que você também já faz usando essas tecnologias. Então, eu acho que essas questões são as tendências futurísticas aí ligadas e alinhadas à inteligência artificial, né? Eu acredito que as habilidades, já que falou das tecnologias, eu vou falar dos conceitos. Você disse conceito ou tecnologia, né, do futuro. Eu acredito que a imaginação, o papel de imaginar, esse papel ele ainda não vai ser feito por inteligência artificial. A gente tem que imaginar. Para imaginar, a gente tem que pensar no futuro diferente, pensar no futuro com esperança, com amor, por esse futuro, igual o Alexandre demonstrou o amor pelos alunos, eu tenho esse amor pela cidade, porque isso faz a gente imaginar um futuro melhor e se empenhar para isso. O ato da esperança é basicamente você colorir primeiro um horizonte. Imagina você pintando um horizonte. Você vai colocar o verde ali da montanha,
o céu azul, o sol provavelmente amarelo, meio laranja. Você desenhou o horizonte, certo? E aí você colore as ações suas para você chegar até lá. Você vai colorir com o verde, você vai colorir com o azul e vai colorir com o amarelo. Então, essa habilidade de imaginar, de sonhar e colorir as ações do presente com esse sonho seu é uma habilidade também, que é o que vai fazer as pessoas saberem projetar a vida delas. Tenho certeza que um dia o Alexandre fechou os olhos e falou assim, quer saber? Vou me imaginar naquela cadeira como diretor do Instituto Federal. Ele coloriu aquele momento. Ele coloriu aquele horizonte dele. E depois, logo em seguida, o que ele fez? Vou colorir o meu agora. Se eu quero ser um diretor do Instituto Federal, Campus Pouso Alegre, eu vou ter que escutar os meus colegas. Eu vou ter que estar atento às mudanças na educação. Eu vou precisar convencer as pessoas que eu consigo fazer a diferença. Ele primeiro coloriu o horizonte, depois ele coloriu as ações dele no agora. Hoje ele é o diretor do Campus Pouso Alegre. É uma baita habilidade. Tá executando, né? Igor e Alexandre, aqui a gente está chegando nos finalmente aqui, né, deste bate-papo hoje muito bom. Eu gostaria de pedir para vocês dois, né, deixar uma mensagem para os futuros engenheiros, futuros profissionais, ou as pessoas que vão estar assistindo a gente depois, né? Como que vocês deixassem uma mensagem para eles desse futuro? O futuro, eu vejo ele de maneira promissora. Eu acho que há muitas oportunidades. A maioria, as pessoas preferem não ver, né, essas oportunidades presentes ali na frente e manter a vida como está. Eu acho que a oportunidade, a gente consegue trabalhar muito bem isso lá no Instituto Federal. A gente trabalha sempre com a esperança, a oportunidade, mostrando para o aluno que, de fato, ele é capaz. Então, a mensagem que eu tenho para todo mundo que nos assiste é: acredite naquela oportunidade, né? Avance em cima dela, deposite energia naquela oportunidade, porque às vezes é a única, às vezes você não vai ter outra. Eu nunca imaginei que eu fosse para a Europa, eu nunca imaginei que eu fosse estudar na TU Delft, que está entre a primeira universidade tecnológica da Holanda, está entre as 5 mais importantes da Europa e está entre as 40 mais importantes do mundo. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer algo assim. Se a gente for falar do departamento que eu fiquei, então ela sobe lá para a 10ª posição, que é da matemática. Nunca imaginei que eu faria isso. E eu fiz com recurso do governo federal. Eu fui com o Ciência Sem Fronteira? Ciência Sem Fronteira, que não tem mais, que é uma pena, né? É verdade. Não tem mais. Então, assim, é uma oportunidade que, se eu estivesse na condição hoje, eu não conseguiria ir. Então, eu aproveitei. Minha esposa ficou aqui, meu filho tinha 3 aninhos de idade, foram 7 meses muito difíceis para todos, né? Então, para você poder crescer, vencer e trazer outras, agregar conhecimento, você precisa investir, e às vezes o investimento é doloroso. Então, a oportunidade te traz um benefício que a gente precisa aprender. Então, acho que a mensagem que a gente tem que deixar é: acredite na educação, acredite nas oportunidades, aposte nela. Tem gente querendo ajudar. A instituição é uma. O Igor está aqui como vice-prefeito, está demonstrando isso de maneira assim, muito gritante, pungente. Então, as pessoas estão dispostas a ajudar. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar para todos os ouvintes, para todos que nos assistem, né? Acredite nas oportunidades e abrace ela com todas as forças possíveis. Perfeito. O que o Alexandre disse é exatamente o que você colocou aí. Converter o futuro em ação. O futuro lá na frente converte em ação agora e enfrente esses desafios. E eu iria nessa linha também. Um chamado que eu procuro fazer nos ambientes que eu atuo, faço palestra e tudo mais, é para juventude ou quem esteja muito preso em rede social voltar para o CEP delas. Hoje você entra na rede social, você tem vários elementos de consumo que você deseja, que estão, às vezes, inatingíveis. Isso dá uma carga de depressão, frustração com a própria vida. A gente tem uma juventude sofrendo com isso. E esse é um problema que todo mundo que está ficando imerso na rede social passa a sofrer colateralmente. Qual que é o remédio para isso? Volta para o CEP seu. Começa no teu território, na sua família, na sua relação com sua comunidade. Ali está a oportunidade. Às vezes está na empresa do amigo que você conhece, às vezes está na prefeitura, às vezes está no teu colega que agora virou diretor do Instituto Federal, você vai dar um toque nele.
a oportunidade ela está mais próxima do que você imagina. Então, use da tecnologia com sabedoria, entre nela e descubra o que o chinês está pensando, o francês, o americano, para que você incorpore essa habilidade. Mas na hora de agir, haja no teu CEP, né? É um chamado, eu acho que pode fazer a diferença. E para a gente ir encerrando, com certeza quem vai estar nos assistindo vão ter aí muitas perguntas, né? Como que eles vão fazer para poder entrar em contato com vocês? Vocês podem deixar para a gente aí, que vai estar escrito depois para o pessoal entrar em contato em relação também às aulas lá, né? Os cursos, Acesso. ao Pouso Hub também, né? Então, com certeza. Minha rede é aberta. Um grande problema que eu tenho que lidar junto com a Decinha, que está aqui hoje, eu gosto de agradecer ela que sempre me acompanha, ela me ajuda a responder as demandas na rede social. Vou deixar aqui o Instagram, o @IgorTavaresMG, e também o WhatsApp 35 988 28 2205. É um mutirão de perguntas por dia, vai vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam o que cai nesse Veja WhatsApp. o buraco da rua. E assim, eu tô aberto a tudo. Eu adoro que as pessoas andem na rua, olhem pro lado e pensem, nossa, eu posso melhorar a cidade, às vezes acionando o vice-prefeito. E eu gosto disso. Seria bom se todos viessem educados, mas ônus da democracia. Às vezes você lida com pessoas Sim. que não sabem ter relação pública, mas o meu objetivo nunca é pegar qualquer tipo de rancor da mensagem que eu recebo, seja ela agressiva, seja ela bem educada, bem polida. Era um problema real da comunidade, então vamos resolver. Né? E eu estou aberto a isso. E pode acessar essas redes que você vai ser bem atendido por mim, pela Andressa. O time está preparado para atender a demanda. E para quem quiser conhecer um pouco mais do Instituto Federal, a gente tem o portal.poa.ifsudminas.edu.br. Ali nós temos várias informações sobre os cursos do Instituto Federal, não só do campus Pouso Alegre, mas do IFSU de Minas como um todo. Minha rede da direção também é aberta, é @AlexandreFNF. Também fiquem convidados para acessá-las, né? E caso queira falar diretamente por e-mail, alexandre.silva@ifsudminas.edu.br. Esse vale ouro, esse último aí, viu, gente? Como a Marina falou, chegando aí aos finalmente, a EPA trouxe essa oportunidade, você falou do CEP, né? E ela, seja no meio dos engenheiros ou daqueles que vislumbram aí a área de engenharia, proporcionando um rico debate com pessoas de várias áreas. Tivemos aqui de telecomunicação, pessoas trabalhando com hospitalares,